Começou ainda? Começou. Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um encontro da nossa semana de encontros de Ciências Exatas e Tecnologia. Tá dentro desse contexto, a Semana da Computação. Vamos ter agora a palestra do professor e executivo Fábio Cabrini. O objetivo da palestra é Padrões Abertos para Ambientes Inteligentes, NGSI, ETSI, Firmware. O Fábio Cabrini trabalha com transformação digital, tecnologia e metodologias ativas junto a alunos de graduação e pós-graduação, desenvolvimento de aplicações para ambientes inteligentes, utilizando tecnologias como cloud computing, internet das coisas, plataformas back-end e front-end, programação de microcontroladores, sensores, atuadores, tecnologias de redes sem fio e segurança de informação. Fundador e desenvolvedor da plataforma Elix, a plataforma de back-end, compatível com firmware, para a operação de aplicações para ambientes inteligentes, homologada pela Firmware Foundation. Cabrini, bem-vindo, por favor, a palavra é tua agora. Primeiramente, queria agradecer, né, a possibilidade de estar aqui com vocês, né, de poder compartilhar um pouquinho do que a gente realiza, né? Só deixa eu compartilhar de novo aqui, que eu esqueci de compartilhar o áudio aqui da apresentação, só um minutinho. Então, queria primeiramente agradecer, né, em nome do Fireware Lab São Paulo, que é uma iniciativa, né, que nós temos lá na Universidade de São Paulo. Eu sou coordenador técnico por lá. É um laboratório coordenado pelo professor Sérgio Takeo Kofuji, né? Então, nós trabalhamos em parceria com a Fireware Foundation, né, que fica localizada na Alemanha, e também aí em parceria com a ABIN, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, né? E também com a empresa Helix, né, que é a empresa que eu venho desenvolvendo aí já há algum tempo, né? Recentemente, inclusive, a gente recebeu aí o DNA USP, né, da área de inovação, então isso abriu um monte de portas, né, para a questão do ecossistema de inovação lá do Universidade de São Paulo. Estou deixando aqui já o meu e-mail de contato, caso vocês queiram depois tirar dúvidas, alguma coisa, estou deixando aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui o meu laser point virtual aqui, né? Então, o objetivo da palestra aqui é falar sobre padrões abertos, né, para ambientes inteligentes, algo extremamente importante e necessário nos dias de hoje, né? E esse objetivo aí, vamos ver se a gente consegue cumprir, né, até por volta do meio-dia. É esse o tempo, Savino? Como? O tempo é até meio-dia, né? Até meio-dia, tem 1h30. Então tem coisa pra caramba para falar aqui, hein? Vamos lá, tem Maravilha. bastante coisa, tá bom? Depois eu disponibilizo também aí a apresentação, caso vocês queiram ter acesso, tá bom? Ótimo. Bom, então, atualmente aí, né, eu tenho uma empresa, né, na área de IoT. A gente hoje atua diretamente na parte de Industrial Internet of Things, né? O objetivo nosso hoje é trabalhar com a parte de OEE, né, que é verificação de efetividade de produção das máquinas e tudo mais. Então, nós utilizamos IoT dentro desse contexto, em planta industrial, e trabalhamos lá com oferecendo dados, né, informações sobre a produção, porque é o que a empresa precisa, muitas vezes, para otimizar seus processos, melhorar o seu desempenho, né, como empresa, né? Então, é isso que a gente vem fazendo. Atualmente, estou terminando aí o doutorado na fase final, né? A gente está fazendo estava comentando há pouco, a gente está terminando aí uma parte internacional com a Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal de Aveiro. Nós estamos fazendo um deployment da plataforma que foi desenvolvida na tese, né? Mais à frente eu mostro um pouquinho dessa iniciativa para vocês, né? Fiz um mestrado lá na Poli também, na área de redes de sensores sem fio, né? E atualmente aí cuidando aí do Fireware Lab São Paulo, junto lá com o professor Takeo, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, a PUC quiser fazer algum trabalho, depois a gente pode entrar em contato, tá ok? Bom, vamos lá então. Eu queria chamar a atenção, primeiramente, nessa apresentação, para os ambientes inteligentes, né? Então, a gente tentar colocar aqui todo mundo, né, com um olhar, né, para esse tipo de aplicação que vem tomando cada vez mais espaço, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, eu vou começar aqui os Smart Metering, né? Esse é um projeto fantástico, né, que no mundo inteiro se busca otimizar todo o processo de medição, por exemplo, de água, luz, gás, né? Você poder fazer isso de forma muito mais precisa, né? Possibilitar informações para os usuários poderem fazer
uma previsão de gastos tão necessário, né, nos dias de hoje, por exemplo, energia elétrica aqui no Brasil, né, se a gente pudesse ter uma previsão de gastos, a gente poder trabalhar de uma forma muito mais proativa, né, em relação à redução de consumo, seria fantástico você ter um aplicativo ali que você consegue ser alertado, olha, tá atingindo os limites, você vai ter um custo maior no final do mês. Então, esse tipo de aplicação, ela também está vinculada à computação em grid, né, o grid computing para gerenciamento também de fontes de energia. Hoje, com energia, por exemplo, solar, você consegue colocar energia de volta no sistema, né? Então, tudo isso é controlado por esses sistemas, né? Você tem aqui, no sentido horário, as cidades inteligentes, né, compostas por muitos serviços, como sensores de estacionamento, bicicletas inteligentes. Eu vou mostrar alguns exemplos desses lá em Aveiro, depois para vocês darem uma olhada. Gerenciamento aí de vários serviços, desde lixo, iluminação pública, semáforos inteligentes. Entra aí um contexto enorme, frotas de ônibus e assim por diante, né, de transporte público em geral. Nós temos aqui também os prédios inteligentes, casas inteligentes, né? Então você vai ter aí N aplicações no mundo inteiro, né? Você vê aí muitas casas hoje com Alexa já interagindo, por exemplo, com iluminação, abrir cortina, coisas desse tipo, né? A parte de... Isso é uma iniciativa bem incipiente, mas já existe, né? Muita coisa desse tipo, né? A parte de vestíveis, né? Por exemplo, a parte de healthcare, cuidado com pessoas que estão acamadas em casa, que você pode ter todo um sistema de monitoramento remoto, ou pessoas que usam insulina, que você pode controlar isso, né? Lógico que tudo isso traz aí uma pulga atrás da orelha, que é a questão da segurança da informação, que não pode ser negligenciada em nenhum desses casos, porque você tem problemas seríssimos, né, em relação a isso. Por outro lado, a área industrial, então, monitoramento de processos, controle, né? Estava terminando aqui de escrever uma parte de um paper aqui, né? A comunicação pessoa-máquina, comunicação máquina-máquina, né? Então, você tem esse tipo de interação dentro do ambiente fabril, né? Empresas que são distribuídas, né, globalmente, e na região, essa empresa ela interage com a cidade. Uma cidade inteligente, ela faz parte do ecossistema de uma indústria 4.0 ou 5.0, né? Toda a parte de logística, né? A gente vai ver aqui em cima, por exemplo, o gerenciamento de frotas. Faz parte da indústria, isso está integrado, faz parte da cidade. Você ter como otimizar, por exemplo, né? Por que não realizar o transporte na madrugada, em momentos em que nós temos aí uma redução do tráfego? Mas aí existe outro problema, o barulho. Como monitorar o barulho, né? Então a gente vai falar disso hoje aqui. Tem alguns exemplos, inclusive um projeto que a gente desenvolveu junto com o IPT, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Nós desenvolvemos um projeto chamado Barulhômetro, que é um sistema que o governo está querendo implementar na cidade de São Paulo para monitorar o ruído acústico. Então aquela balada que fica do lado da tua casa lá atrapalhando, né? Você vai poder multar os caras, porque aí você tem um sistema que está monitorando o nível de ruído e gera o log, gera o registro daquilo, né? Então isso é muito importante para você ter a ideia da qualidade acústica da cidade, por exemplo, mas não só isso, monitorar todos os serviços que estão ocorrendo no horário alternativo de transporte, por exemplo, entrega de mercadorias. Como é que você pode fazer isso? Então, os ambientes inteligentes entram dentro desse contexto, né? Então, você vai ter aqui por exemplo, monitorar a manutenção. Por que não identificar problemas numa linha de produção antes que eles ocorram? Os sistemas, máquinas, elas dão sinais. Olha, eu acho que eu vou falhar, né? Em algum momento aí eu comecei a me comportar de forma estranha. Por que não atuar nesse processo antes da parada? Isso melhora muito o desempenho da indústria, né? Você conseguir verificar e antecipar problemas, né? Então, a internet das coisas, os ambientes inteligentes, eles servem para isso, né? Você tem toda a parte de monitoramento ambiental também, olha só, enchentes. Esse é um baita problema aqui em São Bernardo do Campo. Eu sou aqui da região de São Bernardo, né? E a gente tem um problema enorme, né? Aqui com a questão de alagamentos no início do ano, que chegam a morrer pessoas nesse processo. Então, gerar alertas, controle, né, do nível dos córregos, controle dos piscinões, né? Você manter a conexão e comunicação com a defesa civil, né? É muito importante tudo isso no momento, né,
de uma catástrofe que acontece, né? Aqui em São Bernardo nós já tivemos, por exemplo, o setor moveleiro, né? Nós temos aqui a Rua Jurubatuba, que é especialista na venda de imóveis. Por diversas vezes esses lojistas perderam tudo, porque a avenida simplesmente se transforma num rio e as lojas são invadidas pela água e eles perdem todo o material, todos os produtos deles, né? Então isso é um grande problema que afetou por muitos anos a cidade de São Bernardo do Campo, né? Hoje tem um projeto, né, o projeto Drenar, que eles desenvolveram um mega piscinão, um sistema todo interligado, né, entre os córregos, monitoramento, para mitigar esse tipo de problema aqui na cidade, né? Então são problemas que a tecnologia embutida nessa infraestrutura, né? Tecnologia, quando eu falo de comunicação, de processamento, né? Você consegue atuar de forma muito mais assertiva nessas questões, né? Sem dizer da agricultura, né? Que é uma área pujante no nosso país, agricultura de precisão, você tem a parte de irrigação, uma série de outras aplicações aí que você tem para controlar, né, a qualidade dos produtos, a questão do controle de queimadas, né? Então hoje você tem drones aí, nós temos aqui na área, região de São Paulo, interior, né, grandes produtores de cana para álcool, né, e cana de açúcar também. Então você tem lá problemas, uma queimada indesejada no momento inoportuno pode acabar com a produção inteira de álcool, né? Então isso pode afetar depois o valor do combustível na bomba, né, na hora que a gente vai pagar, né? Estamos passando por isso, né? Tá difícil andar de carro em São Paulo. Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente vê que é um problema, né? Que pode afetar drasticamente, né? E toda a parte aqui, como eu comentava aqui, a parte de transporte de cargas especiais, né? Então, você tem hoje, por exemplo, o transporte de produtos perecíveis ou a carne, por exemplo, que ela é rastreada desde o dia que o boizinho nasce até o dia que ela chega na prateleira do supermercado. Você tem que monitorar todo o percurso dessa carne, né, em toda a sua timeline aí, e por que não monitorar, ter controle, né? Imagina no transporte marítimo, você tem os data loggers para controlar a qualidade, né, do transporte de determinados produtos que ficam mais de 40, 50 dias em alto mar, né, sofrendo vários tipos de intempérie do tempo, coisas desse tipo. Então existem vários sistemas aí que são todos interligados. No fundo, isso daqui é uma miscelânea de coisas, né? Então vamos em frente aqui, ó. Para que esses ambientes inteligentes, né, eles possam existir, eu selecionei aqui para vocês algumas tecnologias para que os alunos, principalmente, quem está na graduação, né, a pessoa está ali, pô, estou aqui na faculdade e agora, né? O que eu estudo? Aqui são direcionamentos, são tecnologias que eu acredito que um engenheiro, por exemplo, ele tem que estar atento. Ele fala, ó, se eu não conheço isso, está na hora de começar a conhecer. Então, primeira coisa, machine learning. O machine learning é um recurso espetacular para otimização, né? Você tem sistemas computacionais que passam a ficar muito mais assertivos, né? Você consegue fazer uma série de provisionamentos, né, com base em tendências. Então, isso é muito importante na computação em nuvem, né? No IoT, nos ambientes inteligentes, isso também se faz necessário, né? Nós acabamos de publicar semana passada um artigo no IEEE sobre um algoritmo de machine learning que nós construímos para gerenciar o escalonamento do poder de processamento na edge, na borda da rede. Por quê? Hoje nas redes 5G, e já está ali embaixo, né, o 5G aparecendo também, elas possibilitam, né, o processamento muito mais próximo do dispositivo, né? Por quê? Porque hoje nós trabalhamos com o conceito de micro, nano data centers, que estão alocados na antena, a gente vai ver alguns exemplos depois, no próprio poste, né? Um poste pode ter um elemento de processamento que pode atuar, reduzindo latência, fazendo com que você consiga ter um tempo de resposta menor, né? Isso ajuda para muitos serviços, como carros autônomos, por exemplo, né? Os ITS, né? Os sistemas de transporte inteligente, isso é fundamental. Então, como orquestrar, o termo hoje mais usado, né? Orquestrar esse poder computacional de forma efetiva, porque tem custo. Então, em que momento aumentar o processamento, em que momento diminuir? Então, você tem tudo isso, né, rodando hoje através de machine learning. 5G e o 6G, né, que já está no horizonte aí, são infraestruturas de rede hoje baseado, e aí óbvio, né, se você não ouviu falar disso ainda, está na hora, né? Baseado em Software Defined Network, são redes definidas por software, uso massivo de virtualização. Então, a infraestrutura da rede 5G, e muito se confunde o 5G com a antena.
Isso é o de menos. No 5G, o mais importante é o back-end, é toda a estrutura que está por trás da operação, né? Então, você tem hoje uma série de recursos, né, que possibilitam aí você fazer isolamento de tráfego, respeitar requisitos de qualidade de serviço, baixa latência e o famoso Massive IoT. A gente vai falar disso daqui a pouco. O Massive IoT é um grande desafio, por quê? Imagina você ter milhões de dispositivos num quilômetro quadrado. Um sistema de comunicação tendo que interagir com esses dispositivos. Não é tarefa fácil realizar isso, né? Porque exige novos tipos de antenas, como as antenas MIMO, né, ou Massive MIMO, que são antenas que conseguem fazer múltiplas entradas e saídas de dados, né, atendendo uma grande demanda de usuários. Então, isso é muito importante para esses ambientes inteligentes, porque você vai ter sensor espalhado para tudo quanto é lado, atuadores espalhados para tudo quanto é lado. Como gerenciar tudo isso, né? Então, são grandes desafios. Outro ponto importante é lembrar que não é só computação em nuvem. Nós temos a computação em nuvem, o FOG e a Edge, né? Ou seja, você tem uma escala em profundidade de poder de processamento distribuído. Então, você tem data centers maiores, onde você tem lá a computação em nuvem, você tem o FOG, que hoje nós definimos muitas vezes como pontos intermediários, né? E lá na borda, lá no próximo ao dispositivo que está ali atuando no ambiente, nós temos a Edge, né? Então, nós temos todas essas estruturas aí operando em conjunto, né? Nós temos também aqui a internet das coisas, né? Eu já falei esse termo aqui algumas vezes, né? Hoje se fala muito da internet de todas as coisas, mas eu tenho bastante restrição em generalizar demais, porque assim, existem aplicações com requisitos muito distintos. Então, por exemplo, o IoT, Industrial Internet of Things, é uma coisa. Se você pega, por exemplo, o IoMT, Industrial of Medical Things, uma outra realidade, né? Então, para cada uma das aplicações, você vai ter algumas particularidades, né? Então, você tem aí grandes desafios e grandes oportunidades de pesquisa, desenvolvimento de novas soluções, porque vão surgindo muitos serviços novos, né, à medida que tudo isso vai acontecendo. E a internet das coisas passa a fazer parte de tudo isso, né? Então, hoje é muito importante você estar ali atento às novidades desse setor, né? Os desafios, tem muita oportunidade aqui, né? Bom, peguei um exemplo, né, de cidades inteligentes, né? Um ambiente muito maior, que é uma cidade. Vamos imaginar a cidade de São Paulo como um ambiente inteligente. A gente já tem aqui várias iniciativas nesse sentido, nessa direção. Por exemplo, provavelmente quando vocês passam aí pela Ponte Estaiada, eu fiz questão aqui de colocar acho essa foto lindíssima, é o cartão postal da cidade de São Paulo, né? A gente olha para uma ponte, né, como essa, né? E a gente observa que é um grande feito de engenharia. Eu, particularmente, quando eu passava de trem, né, na Marginal Pinheiros, eu via essa ponte ser construída do alicerce, né, inteirinha. Então, é uma mega obra de engenharia, né? Então, o quanto de tecnologia tem embarcado nessa ponte, né? Dá para imaginar que deva ter sensores de vibração, monitoramento da velocidade do vento, né? Uma série de coisas, porque a travessia pela ponte ela deve ser segura. Nós temos exemplos históricos, né, de pontes que colapsaram por conta do vento, né? Situações, casos muito legais na área de engenharia, que você vê pontes simplesmente se desintegrarem. Então, poxa vida, uma ponte como essa, como a Rio-Niterói, que tem uma série de sensores dentro para poder dizer o seguinte, olha, estamos em condições de operar. Num dado momento do dia, pode ser que haja uma mudança climática muito severa, um evento, né, complexo, e você tem ali que interditar a passagem de pessoas pela ponte. Então, a gente poderia dizer, então, que uma cidade inteligente, né, ela pode ser entendida como um ambiente físico real, onde nós vivemos, né, onde você tem aí tecnologias de informação e comunicação que desaparecem à medida em que elas estão integradas em toda a infraestrutura da cidade. Você não vai ver esses sensores por aí, mas eles estão ali, né? Então, a tecnologia está presente o tempo todo, né? Depois tem aí um link, né, de um paper bastante interessante aí, de 2010, já essa discussão já é antiga, né? Depois eles usam muito esse termo, eu acho fantástico, dizer que as tecnologias elas desaparecem à medida que elas estão embutidas nas coisas, né?
Então a gente pode dizer também que a internet das coisas, que faz parte disso, né? Uma ponte é uma coisa, né? Então a gente pode ter um avião, a gente pode ter um carrinho de supermercado, um relógio, né? Esses smartwatch, né? O seu carro. Hoje, eu levei meus alunos da FIAP, no finalzinho ali, antes da pandemia, nós fazíamos um projeto lá na FIAP, e nós levamos os alunos na GM, aqui em São Caetano, onde eles tiveram a oportunidade de conhecer o setor que cuida de embarcados, né? A parte de computação embarcada nos carros, né? Hoje, qualquer carro, desde o mais simples até o mais avançado, lógico que os premiums, né? Hoje estão conectados na internet. Tá aí a Jeep vendendo, né? O Renegade conectado. Você verifica a pressão do óleo, pressão do pneu. Você abre a porta do carro, liga o carro, localiza o carro, né? Uma série de recursos aí que você vê hoje nos carros, né, mais novos e todos interconectados. Se vende isso hoje, um carro conectado, né? O que mais? Você tem toda a parte de iluminação pública das cidades, os tais postes, né? Que aqui no Brasil é um barato, né? Eu participei de uns eventos aí com prefeitura, né? E tal, lá em Brasília. E o prefeito acha que cidade inteligente é poste com LED, entendeu? Luz de LED. Isso é cidade inteligente, né? O cara quer vender. O que mais aparece numa cidade? Trocar os postes. Toda que é cidade que vocês imaginarem está colocando LED em tudo quanto é lugar, porque é vendido isso como se fosse uma iniciativa de poste, ou a gente chama de smart pole, né? Mas não é bem assim, a gente sabe que isso é uma das ações possíveis, mas existem várias outras, né? A gente vai ver daqui a pouquinho outros exemplos, né? E você vai encontrar aqui a internet das coisas em tudo, né? Um baita equipamento de IoT que a gente tem na mão é o celular, um mega equipamento que nós temos aí, que nós carregamos para tudo quanto é lugar, né? Então a gente pode entender também que a internet das coisas, né? Ela pode ser vista como um conjunto, né? Em larga escala aí de comunicação, processamento, armazenamento, porque já deu para imaginar. Se gera muito dado, onde é que esses dados vão ficar? Tem que ficar em algum lugar. E isso ocupa espaço pra caramba, né? Então, o Big Data entra nesse contexto também, né? As técnicas de analytics, né? Então, você vai ter aqui que todas essas tecnologias, elas possibilitam, então, conectar dispositivos e objetos à internet, e através aí, aqui que é a parte legal, de transdutores. Transdutor é um nome chique para sensor, né? Então, sensores e atuadores, né? Eles podem ganhar a habilidade de integrar, né? Eles integram, né? Acabam integrando o mundo físico ao mundo virtual. Isso é uma loucura, né? Você pensar, puxa vida, vamos integrar, então, o mundo onde nós vivemos ao mundo virtual e vice-versa, né? Você vai ter um canal bidirecional nesse processo, né? Eu posso sensoriar alguma coisa, mas eu também posso atuar. Eu posso acionar, mudar, por exemplo, a temporização dos semáforos, né? Eu posso mudar, por exemplo, mandar fechar uma ponte, né? Isso é um comando é uma atuação no sistema, né? Então é do virtual para o real, né? Então é muito legal isso tudo, né? Aqui a gente tem uma imagem, eu gosto muitíssimo dessa imagem, porque tudo que você pode observar aqui, uma cidade inteligente, né? Então você tem aqui o controle, né? O centro de controle municipal, né? De uma cidade. Vocês já viram um negócio desse? Não? Eu fiz um passeio aqui, vou abrir aqui para vocês, acho que vale a pena. A gente tem a palestra aqui, eu acho que quanto mais coisas legais a gente pode mostrar para vocês, olha só. Isso aqui é uma visita que eu fiz no centro de engenharia, na cidade do Porto. Deixa eu mostrar para vocês porque fica mais concreto, né? A gente fica falando muita coisa bonita aqui, mas eu gosto de mostrar. Eu acho que quando a gente mostra uma coisa real, é muito mais divertido. Ó. Isso aqui é o dashboard de controle, é um front-end da cidade do Porto, né? Eu estive lá em Portugal para fazer uma visita técnica, né? Esse centro de engenharia. E esse centro de engenharia, ele tem lá, né, o controle de todos os ativos digitais da cidade. Né? Então, se você observar aqui na imagem, isso seria um ativo, um dispositivo de IoT. Se vocês observarem, isso daqui é um sistema proprietário, né? Tá o nome deles aqui, ó. E já deu para perceber que ele usa a rede de celular para se comunicar. Então, comunicação wireless. Então, você vai ter isso em bicicletas inteligentes, né? Você vai ter isso em ônibus, uma série de equipamentos distribuídos na cidade, né? Então, eu estive lá, né? Mostrar de verdade aqui que não é só foto do Facebook, não, tá bom? Então, essas coisas a gente precisa ir ver para entender como é que o contexto disso tudo acontece, né? E muitas vezes a gente
vê muita coisa na internet, mas nunca acessou de verdade, né? Isso é importante, né? Então, por exemplo, olha só, eu comentava do IoMT, né? O Internet of Medical Things. Você tem aqui ambulâncias conectadas, onde você pode fazer o pré-diagnóstico com comunicação em tempo real com o hospital, né? Monitoramento em tempo real. A equipe médica pode estar dando suporte aos paramédicos que estão atendendo a ocorrência, todo o acompanhamento do hospital, gerenciamento do hospital. Você tem aqui a parte de casas inteligentes. Você tem, por exemplo, até outdoor, né? Mandando informações para aquele público que está passando no momento, né? Parte de sinalização inteligente da cidade, carros autônomos, caminhões autônomos, né? A gente tem um projeto da USP aqui de São Carlos, fantástico, com a Scania. Eles construíram um caminhão autônomo aqui, pegaram, não, muito legal esse projeto, depois vocês procuram aí no YouTube, aí vocês vão encontrar o vídeo apresentando o caminhão da Scania andando dentro do campus da USP, sozinho, sem motorista, né? Muito legal. Câmeras de tráfego inteligente, indústria integrada a esse ecossistema. Você pode ter aqui a própria estrada, né? Uma highway, né? Uma estrada inteligente, onde os carros conversam uns com os outros e com a própria estrada, né? Então a gente está vendo aí toda essa movimentação da Tesla, né? Com carros semi-autônomos, coisas dessa natureza. Ou seja, tudo isso se comunica com a nuvem de alguma forma. Agora, eu posso trazer o poder de processamento da nuvem para bem próximo desses elementos, né? Através, aí, por exemplo, da rede 5G, que está chegando aí no cenário brasileiro em breve. Esse aqui, o professor Ítalo me comentou aí no início da apresentação, né? A gente estava fazendo aí o primeiro contato, sobre a questão de dispositivos, né, as limitações dos dispositivos, né? Então, nós temos dispositivos, por exemplo, que não têm grande poder computacional. Então, por exemplo, uma tecnologia como o LoRa, que é um sistema de rádio muito mais simples, que consome pouquíssima energia, eu consigo transmitir dados a quilômetros de distância. A diferença é que eu consigo transmitir pouca informação. E para um sensor, por exemplo, eu verificar se um carro está ou não numa vaga, eu não preciso de grande poder computacional para isso. Eu não vou precisar transmitir grandes volumes de dados para isso. Então, é o suficiente, né? Então, você tem aqui como controlar a iluminação dos postes, né? Sensores da cidade, por exemplo, de luminosidade, sensores de temperatura, umidade, ultravioleta, né? Você poder informar o cidadão, olha, passa protetor solar, meu, porque você vai queimar hoje se sair nesse solzão aí, né? Então, a cidade, ela pode fornecer muitos serviços para os usuários, né? O usuário tem lá o smartphone na mão, está sendo notificado o tempo todo por questões da cidade, né? Controlar, por exemplo, o tráfego, né? Toda a parte de segurança. Então, o LoRa é uma tecnologia que possibilita isso. Então, você tem aqui um gateway na cidade, em vários gateways você pode ter, áreas de cobertura, e aí esses dados são transmitidos por um protocolo chamado LoRaWAN, né? Que vai chegar e vai ser consumido isso tudo através de uma API, de uma interface de programação de aplicação. Então, quem está na engenharia e está aprendendo a fazer as tais APIs, é esse tipo de coisa que a gente usa para extração de dados, né? E poder usar e conversar, né? Você tem um front-end aqui e conseguir consumir essas informações e interagir bidirecionalmente. Bom, olhando o cenário 5G, né? A gente tem aqui uma visão um pouco mais complexa da coisa, né? Você tem aqui a indústria, né? Requisitos, olha só, a gente está falando aqui de requisitos na ordem de 5 milissegundos, taxa, né, o tempo de comunicação entre dois dispositivos, né? Então, em alguns cenários, esse tipo de latência, né? Na verdade, a especificação do 5G é atingir em torno de 1 milissegundo, né? O round trip time, né? Que a gente chama, né? O tempo de ida e volta, né? Então, essa é a questão. Então, tudo isso intermediado por antenas 5G, com o conceito de Cloud RAN, a gente chama de Radio Access Network, que são antenas que também têm a parte de processamento alocada a ela. Então, ela tem aqui uma espécie de um data center, né, próximo, ou na própria antena, inclusive, onde você consegue reduzir bastante a latência. Você consegue fazer através do uso de Network Slicing, né, que é uma técnica ligada ao conceito de SDN. Você consegue criar canais apartados de comunicação na infraestrutura 5G que possibilita atender a múltiplos tenants. Tenants são inquilinos, serviços, empresas que estão prestando serviço, elas podem atuar todas ao mesmo tempo sobre essa infraestrutura, só que elas estão, cada uma delas, no seu slice, ou seja, estão apartadas, estão isoladas, né? E aí você consegue fazer todo
o provisionamento, o instanciamento, né, desses recursos aqui na infraestrutura que você tem. Esse é um tema, por exemplo, do curso que a gente dá de IoT, né? Eu sou professor do MBA de IoT aí da Poli, né, do PES, e dou aula também no curso de pós-graduação em redes definidas por software no Instituto Mauá de Tecnologia aqui em São Caetano aqui, né? Então a gente tem esse tipo de assunto hoje já é tratado a nível de pós-graduação. Na graduação dificilmente você vai aprender SDN, vai aprender slicing, essas coisas, né? Então existem várias possibilidades aí para o pessoal poder entender um pouco mais o conceito da infraestrutura que está por trás da operação do 5G, né? Bom, eu coloquei esse desenho aqui, eu acho fantástico a gente fazer um divisor de águas aqui, né? Então, hoje existem, né, aplicações de IoT que são chamadas de Massive IoT, né? Então, a gente coloca aqui como Smart Building, a parte de logística, Smart Metering, parte de agricultura de precisão. Qual que é a questão aqui para você classificar essas aplicações? Baixo custo. Então, o professor Ítalo estava falando, né? Pô, quais são as restrições, né? Então, por exemplo, algumas aplicações, eu não preciso ter um mega IoT device lá. Eu posso ter um dispositivo de baixo custo, baixo consumo de energia, vai transmitir pouco volume de dados, e eles estão aos montes porque são baratos, né? Por outro lado, no outro extremo, a gente tem o Critical IoT, né? Que aí entram aplicações como healthcare, controle do tráfego, né? Então, por exemplo, dois carros estão conversando com a via, e o carro da frente freia, o carro de trás pode ser alertado que houve a parada, ou um pedestre passa na via, e o carro recebe a notificação para que ele pare. Isso tem que, primeiro, funcionar, porque senão a pessoa vai morrer. Segundo, tem que ser rápido, né? E como fazer tudo isso, né? Então, você tem a parte de indústria, entre outras coisas, onde precisa ser ultra confiável, baixíssima latência e altíssima disponibilidade. Um serviço desse não pode parar. Imagina lá, o cara está pendurado num monte de equipamento, né? A vida dele depende daqueles equipamentos e esse sistema desconecta, né? Aconteceu essa semana com uma certa empresa aí, né? Grande, de um player aí, né? Que 3 serviços saíram fora do ar, ficaram mais de 5 horas aí fora. Você imagina o serviço desse para, o cara morre, né? É simples assim, né? Então você tem que pensar em todas essas questões também, né? Bom, vamos em frente aqui, ó. Aqui tem um gráfico de radar, depois se vocês quiserem olhar com calma, que mostra alguns requisitos importantes para alguns determinados tipos de aplicação. Como dimensionar o que eu preciso, né? Então, primeira coisa aqui, ó, você tem segurança, você tem confiabilidade, qualidade de serviço, cobertura, tempo de bateria, custo, performance, posicionamento global, dados bidirecionais. Nem sempre uma aplicação precisa ter dados bidirecionais, né? Então, por exemplo, transporte e logística, né? O tracking de produtos de alto valor agregado, né? Eu estive na Dell tempo atrás aí. Acho que você não chegou aí, né, Sabino? Eu fui com o pessoal da Termo lá, com os alunos da engenharia. A gente foi fazer uma visita lá e o pessoal comentou, né, por exemplo, do tracking dos servidores, porque um servidor pode chegar a custar um milhão de reais, facilmente um servidor, né, um cluster, uma estrutura. Como é que você transporta um negócio desse numa cidade, num país onde o pessoal rouba carga? Então você tem que monitorar todo o trajeto desse produto da própria do ponto de fabricação ali, né, da fábrica da Dell, por exemplo, até o cliente final. Então você tem que rastrear tudo isso, né? Então, por exemplo, eu consigo ter só dados indo para a internet, não preciso de dados indo para o dispositivo, né? Posicionamento global, por exemplo, no transporte é extremamente importante. Eu tenho que ter uma área de cobertura adequada, né, do sinal de GPS, porque senão eu vou perder, vai entrar numa área de sombra, é ali que o bandido vai fazer o sequestro da carga, né? Então esse é o ponto, né? Aí tem questão de performance, custo, não pode ser muito caro, tempo de bateria é crítico nesse caso. Se a bateria parar de funcionar, eu perco o monitoramento, né? Cobertura, né? Confiabilidade. Então você tem aqui uma série de itens, né, para que você possa ter uma ideia, né, de como pensar na solução em si, né? Bom, falamos muita coisa aqui. Eu acho que a gente tem tempo. Eu vou tentar transmitir um vídeo para vocês. Está na moda. Acabou de sair esse negócio aí. A Gol, né, e Embraer está envolvida nesse projeto. Aqui a gente vai falar sobre o Uber Air, que é um projeto, né, dos eVTOLs, né, que são esses drones não tripulados, mas sem piloto, né? A ideia é essa, né? A Embraer está desenvolvendo. Eu tive a oportunidade nessa viagem que eu fui até Portugal.
vazou uma foto aqui, né? Essa foto, esse pessoal do CEA, eles fazem parte, eles trabalham em parceria com a Embraer. Então, eles estavam desenvolvendo já o eVTOL aqui da Embraer, que está participando de um projeto maior, que é o projeto do Uber, né? Que tem várias empresas, até a NASA está envolvida nisso, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha num vídeo. O vídeo está em inglês, mas ele é autoexplicativo, dá para a gente entender. Vamos ver se fica bom. Se o vídeo ficar ruim, aí eu simplesmente aborto aí a apresentação dele, tá bom? Então vamos lá. Verifica se a qualidade está boa. On the ground and make our cities feel more open and more accessible for everyone. Of course, all of this won't just happen overnight, but in true Uber fashion, we're pushing forward as quickly as possible. And we're not going at it alone. We're already working with manufacturers and suppliers, governments and regulators from dozens of countries, the most innovative engineers all over the world, investors and real estate developers, and NASA and air traffic control. We're excited to unite this community around a common goal, so this idea can take off safely, but also as quickly as possible. I believe as we start to launch this Uber product, you'll work closely with the cities, closer with the county, very close to the state of Texas. At Uber, we're not only providing a marketplace for millions of riders, we're also working with local and federal governments to build out a network operations center and air traffic management systems to make these flights practical and safe. No one has a monopoly on the future. It's going to be shared, and so will the journey that takes us there. And the benefits of VTOL transportation will be shared by everybody. Just like we did with UberPool on the ground, we'll be able to make commuting by air equally as affordable. Together with our partners, we've created the Uber Elevate Network to usher in this future of transportation. The shared passion and the combined expertise are powerful. The reason I think this industry is going to be successful faster than anyone thinks is every single product-oriented person, every engineer, anyone that had an inkling that they wanted to be in that space when they were a little kid is dying to build this. It's very much the early morning on day one of this adventure. The Uber Elevate network will be growing to include more cities, technology partners, and investors. If you're as passionate as we are about this future, join us. You're the lucky one. You're the one that gets to shape the future of this city for the next century. And that's what we're doing, ladies and gentlemen. We're creating something that folks in 2117 are going to look back and say they were truly visionary. Bom, então esse aqui é um projeto que eu coloquei mais para a gente abrir a discussão também em relação à questão dos padrões abertos. A gente, dentro de um contexto como esse, né, onde você tem os eVTOLs, né, sobrevoando a cidade, lógico, empresas como a Uber explorando esse mercado, a própria Gol anunciou, né, já um contrato, né, que estão estabelecendo, saiu na mídia esses dias, essa semana, que já estão trabalhando nesse projeto também para que em 2026, né, em torno de 2025, 2026, já hajam serviços sendo disponibilizados no país. Né? Isso a gente está falando do Brasil. Né? Então, a ideia, né, em Dubai, né, já tem iniciativas desse tipo. Então, o objetivo é, ok, eu desenvolvo uma aeronave. Né? A aeronave é uma peça desse quebra-cabeça. Né? Esses drones, né, a gente poderia usar esse termo, né, eles são autônomos, né? Ou seja, você tem um sistema, um back-end controlando todo o tráfego aéreo desse negócio, né? Toda a parte digital dessa estrutura, né? Porque eles são IoTs voadores, né? Essa é a diferença, né? E que podem matar pessoas, né? Então, há uma preocupação porque você tem as pessoas que estão a bordo e as pessoas que estão em solo, né? E toda a parte de definição dos modelos de dados, toda a parte de protocolos de comunicação, por que precisam ser abertos? Primeiro, porque isso é um serviço, né, que a cidade vai disponibilizar para que várias operadoras possam usar esse recurso. Né? Então, o uso de padrões abertos dentro desse tipo de aplicação passa a ser crítico, porque eu não posso ter um protocolo, um padrão de comunicação vinculado a uma empresa específica. Ela vai monopolizar aquele serviço. Né? Então, como se trata de serviços que envolvem, né, cidades, não uma cidade, mas múltiplas cidades, porque um drone desse ele pode fazer um voo de uma cidade para outra. Então tem que ter interoperabilidade entre
esses sistemas de tráfego, né? Então, isso passa a ser extremamente interessante, né? Dentro desse contexto, eu vou apresentar para vocês uma iniciativa europeia que eu venho acompanhando desde 2015, né? E atualmente eu trabalho como evangelista da Fiverr Foundation, né? Depois, se vocês entrarem lá no site, vocês vão entender um pouquinho, né? Tem os links no final da apresentação. E eu cuido aqui da região de São Paulo, né? Então a gente faz toda a parte de divulgação. Esse é um evento de divulgação, por exemplo, né? O Fiverr é uma fundação hoje, né? Ela está comemorando 5 anos esse ano de existência, né? A Fiverr Foundation, mas o projeto Fiverr já tem mais tempo, né? É um projeto que a União Europeia vem trabalhando, né, há muito tempo para se tentar estabelecer o que eles chamam de contínuo digital, né? Seria uma forma de integrar todos os serviços das cidades, a indústria, a área escolar, a área de medicina, parte de transportes. Então, na Europa, há um grande movimento para que isso aconteça, né? Então, a Europa fez de uma forma diferente de outros países, que, por exemplo, o modelo americano está muito preso em cima dos grandes players, Google, Microsoft, esses caras, né? E a União Europeia preferiu fazer algo aberto, né? Então, eles desenvolveram um conjunto de APIs abertas para controle, né, e gerenciamento de informações de contexto, que é traduzido como Fiverr, né, que é uma plataforma, né? O Helix, que eu vou mostrar para vocês aqui, e até que se vocês quiserem depois desenvolver projetos aí de TCC, nós desenvolvemos uma versão, inclusive tem um paper, né, no IEEE, sobre o Helix Sandbox, que é uma versão específica para desenvolvimento de para prototipação e desenvolvimento de MVPs, né? Então, a gente tem muitos alunos usando, estudantes da USP, lá da Federal do Rio Grande do Norte, pessoal lá em Portugal, que usam essa plataforma para desenvolver projetos, né? Então, é uma plataforma de back-end. Hoje o Helix ele tem, né, a versão acadêmica, que é essa Sandbox, que é livre, vocês podem acessar à vontade, né? Inclusive, lá no Fiverr Lab São Paulo da USP, a gente disponibiliza o Helix como plataforma, né? É uma plataforma que foi homologada pela Fiverr Foundation em 2018, né? Então ela recebeu o selo de Powered by Fiverr, e atualmente recebeu, né, a USP nos certificou aí, como eu comentava no começo da apresentação, como DNA USP, né? Por ter nascido lá dentro esse projeto, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Fiverr, né? Então a ideia, né, do Fiverr, do projeto, ali está o site para vocês darem uma olhada, é justamente você disponibilizar o que a gente chama de Generic Enablers, que são módulos que juntos podem construir plataformas super sofisticadas para aplicações dos mais variados tipos, aplicações de ambientes inteligentes, né? Então vamos dar uma olhada aqui num vídeo institucional para vocês entenderem um pouco da pegada desse negócio. We are approaching a new digital revolution. More than half of the world's population has an internet connection, resulting in continuous streams of data generated by the technologies we use in our day-to-day lives. The Internet of Things is impacting virtually all stages of economy and social life, representing a profound change in how humans interact with machines, information, and even each other. The increasing maturity of big data, cloud solutions, and new internet-connected devices have created an exciting and valuable opportunity to build the next generation of data-driven smart solutions. Information coming from multiple sources must be accessible in real time, creating a digital continuum. Breaking down boundaries between domains will enable the exchange of relevant data across multiple applications, avoiding the current silos of information. Fiverr is driving the standards to make all this happen, unleashing the potential of real-time open data at a large scale. It simplifies IoT, allowing developers to merge IoT data with data from other relevant sources and get access to it using well-defined RESTful APIs, reducing both the time and cost of development for IoT-enabled smart solutions. Thanks to harmonized data models and APIs, developers are able to create applications that are truly interoperable. Real-time data exported in a city can be combined with data from vehicles acting as mobile sensors to enable new services and improve processes like predictive maintenance of fleets and roads. Systems associated to milling and coordinate measuring machines in a factory can exchange data in a trustworthy manner for a better performance. Fiverr ensures the sovereignty on data, allowing the appropriate levels of access to data to be defined, for instance, for potential monetization.
Data from vehicles can be published on a data marketplace supported by the city, so it can be monetized when used by third-party developers. Fireware Context Information Management is the basis for the new data economy and the creation of innovative business models in multi-sided markets. Join us to ensure that standards are driven by the needs of all society and to ensure that Fireware will stay free for all, forever. O Fireware é visto como uma plataforma open source, né? Então você pode, com os módulos que eles fornecem, você pode desenvolver, né, como se fosse um Lego. Você pode montar a solução que você quiser. Basicamente, o Fireware ele é composto por 3 camadas. Ele tem um núcleo, um Context Management, né, que é um broker, que gerencia as informações de contexto. Professor, o que são informações de contexto? Qualquer objeto que possa existir, ele tem atributos que são exclusivos dele, ou que podem ser compartilhados. Então, por exemplo, um óculos é um objeto. E ele pode ter cor, ele tem algumas informações que, por exemplo, esse é um óculos preto, né? Eu posso ter, por exemplo, o grau que esse óculos está utilizando, o modelo dele. Então, todas essas informações, elas estruturam o objeto, né? Definem o objeto. Então, um gerenciador de contexto, né, uma ferramenta que faça isso, né, o Context Broker, ele tem aqui recursos extremamente avançados, que ele consegue, por exemplo, fazer processamento de geolocalização, dados complexos de IoT, né, múltiplos parâmetros simultâneos, né, coisas que muitas plataformas de IoT não fazem, né, e tudo padronizado pelo ETSI. O ETSI, né, seria o equivalente ao IEEE americano. Então, você tem lá na Europa a padronização europeia, né? Então, o padrão NGSI V2, né, que é o Next Generation Service Interface, e o NGSI LD, que trabalha com Linked Data, né, relacionamentos complexos de dados, né? Então, são modelos de dados para cada tipo de atividade dentro de uma cidade, dentro da indústria. Você consegue modelar tudo isso de forma padronizada para garantir a interoperabilidade. O grande problema aqui é como é que eu conecto o serviço de transporte de uma cidade na outra. Como é que eu conecto o serviço de coleta de lixo de múltiplas empresas que prestam serviço numa única cidade? Uma cidade como São Paulo, por exemplo. Imagina que nós tivéssemos várias empresas operando esse serviço, como ocorre nos ônibus, né? Como é que você integra tudo isso usando protocolos proprietários? Não dá. Padrões proprietários? Não dá. Então, você tem aí os padrões abertos e a Europa seguiu esse caminho, né? Na camada mais baixa, a gente tem aqui a interação com IoT, com robôs, com sistemas de terceiros. Na camada mais alta, a gente tem a parte de processamento, análise e visualização dos dados. Aqui entra o Big Data. Daqui a pouco a gente vai ver algumas plataformas. Eu trouxe 3 modelos de plataformas para vocês verem, né? Nós temos aqui o Deployment Tool. Então, por exemplo, o Helix Sandbox, que é a versão que eu vou disponibilizar para vocês poderem usar aí nos projetos, ele é um Deployment Tool. Ele é um orquestrador que pega os principais módulos do Fireware e monta para você com uma abordagem que nós chamamos de Lightweight. Você consegue rodar essa plataforma inteira numa máquina com 1 GB de RAM e uma CPU, em qualquer Cloud Service Provider que você quiser colocar. Então, você vai poder fazer o seu projeto, o seu POC, o seu MVP, para desenvolver a sua startup, o que você quiser. Inclusive, o Fireware, quando ele foi bolado na Europa, foi por conta daquela depressão que teve em 2008, onde havia pessoas com altíssima capacitação, mas não havia emprego. Então, eles pensaram em uma plataforma para potencializar o desenvolvimento de aplicativos e da internet do futuro, para criar startups. Então, foi um movimento planejado isso tudo, né? E hoje, olha no que eles chegaram, né? Esse é um exemplo, né, de uma plataforma aplicada a cidades inteligentes, né, em todos os níveis dela. Então, você tem aqui no núcleo dela, né, deixa eu só colocar aqui no meu laser point, a gente tem o Context Broker, que ele consegue fazer o que a gente chama de multi-tenancy, ele consegue gerenciar ao mesmo tempo toda a parte de tráfego da cidade, a parte de estacionamentos, gerenciamento e localização de ônibus, né, a parte de lixeiras inteligentes, né, algo que existe muito lá fora, aqui no Brasil não, né, mas lá fora tem, né, carros compartilhados, né, você tem aqui toda a parte, as necessidades do cidadão, e aí na camada mais baixo, você tem que fazer a interface disso com o mundo real, lembra que a gente falava dos sensores e atuadores? Então, por exemplo, você tem o sistema de o equipamento em si que monitora
as vagas de estacionamento, os sensores de qualidade do ar, transporte, né? Os sistemas de gerenciamento da cidade, as mídias sociais, né, que você tem que interconectar. E aí você tem um gateway, né? Esse NGSI Agent, ele é um gateway que transforma protocolos de IoT no padrão aberto, né, europeu, e aí toda essa estrutura se comunica, né, através desse padrão. No nível mais alto, você vai ter processadores de eventos complexos, algoritmos de Big Data, inteligência artificial, mapas e os dashboards, como aquele que eu mostrei para vocês. Aquilo ali que eu mostrei lá de Portugal, você está vendo que o front-end, o que o pessoal da operação da cidade enxerga, né? E aí você tem aqui também, olha só que interessante, aqui você vai usar ferramentas como Hadoop, né, o famoso HDFS usado pelo Google para fazer o MapReduce, Flink, Spark, todas essas ferramentas de Big Data você tem disponível, né? Você pode integrar nessa ferramenta. Você tem aqui a parte, por exemplo, olha, o CCAN é um padrão aberto de disponibilizar dados Open Data, que nós chamamos, né? Então, por exemplo, eu posso pegar informações abertas e disponibilizar para a população da cidade, e alguma empresa pode criar um aplicativo com base nessas informações, como é o caso aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas existe o Olho Vivo. Já ouviram falar desse negócio aqui, ó? A SP Trans tem uma iniciativa parecida com essa. Eles disponibilizam uma API onde você consegue buscar informações de geolocalização de cada ônibus da frota da SP Trans, né? Então você consegue, por exemplo, eu tive alguns estudantes, alunos meus, que fizeram um aplicativo que fazia a previsão de chegada do ônibus no ponto de ônibus. Então ele falava para o cara quanto tempo aí pegava a geolocalização da casa e calculava o tempo de deslocamento a pé até o ponto, em comparação ao tempo do deslocamento do ônibus, para ele ficar o menor tempo possível no ponto de ônibus. Eles pegavam dados também da segurança pública para mapear e ranquear, por exemplo, em termos de número de assaltos, questões, né, da segurança pública, para o aplicativo tomar decisão. Olha, é bom você otimizar o seu tempo de permanência no ponto ao mínimo possível, né? Então ele dava a estimativa, sai agora, e ele conseguia chegar no ponto e pegar o ônibus, assim, ficar pouquíssimo tempo no ponto. Por exemplo, uma aplicação que você pode desenvolver em cima desse tipo de dado aberto, né? E aí tem dados, por exemplo, da Covid, entre outras coisas, né? Que vocês estão acompanhando aí, por exemplo, a taxa de quarentena, foi muito importante isso no começo, né? O IPT trabalhou nesse projeto, em parceria com as operadoras, pegar a geolocalização das pessoas, sem identificar, mas saber onde que as pessoas estão, né? Se elas estão em casa, se elas estão em trânsito na cidade, então você conseguia ter um mapeamento bem legal dessas questões. Isso são dados abertos, são informações importantes aí, que a gente poderia ter numa plataforma como essa sendo disponibilizado. E além disso, a comunicação dessas plataformas com outras que usam o mesmo tipo de padrão de comunicação, né? Esse outro cenário é aplicado à indústria, né? Então aqui seria, vocês vejam que o modelo é o mesmo. Você tem aqui a camada do Context Broker, e aqui embaixo a diferença é que a gente vai ter protocolos, por exemplo, como o MQTT, muito usado na indústria, o OPC-UA, né, que é um protocolo usado em CLPs para controle de linha de produção, né? Eu atualmente atuo bastante nessa área aqui, né? Então a gente tem a nossa plataforma, por exemplo, ela opera na planta industrial, né? Então você tem aqui máquinas como robôs de solda, né? Montadores, você tem esteiras de transporte, sensores dos mais variados tipos no ambiente para monitorar a qualidade do ar. Tem ambientes que são, por exemplo, que você tem que ter lá a pureza, uma região de pintura, por exemplo, dentro de uma fábrica uma montadora. Isso é muito importante, né? Aí você tem aqui toda a parte de comunicação e gerenciamento de recursos, e a parte mais legal está aqui, ó, que a galera curte muito, são os KPIs, né? Isso aqui é o que a indústria quer comprar, porque eles querem ter os indicadores de performance todos atualizados para entender a dinâmica da fábrica e conseguir reduzir custo e aumentar lucro. É esse o objetivo dessa coisa aqui, né? Então, para isso, você vai usar algoritmos de inteligência artificial que vão analisar os dados, né? Os dashboards de operação e a parte mais importante, a comunicação com outras plataformas Fireware que fazem parte do ecossistema de negócio dessa fábrica. Então, por exemplo, a cidade, os demais fornecedores, né, os clientes finais, isso está tudo integrado no modelo de dados padronizado. Essa é a grande vantagem de trabalhar dessa maneira, né? E não podemos deixar de dizer que nós temos toda a parte de segurança, parte de Identity Manager,
controle de autenticação, de acesso, né? E tudo isso é feito também. Essa é uma muito bacana, que é para a área, né? Aqui no Brasil isso aqui seria fantástico, né? Que é a área do agronegócio, né? De precisão. Então você tem aqui, por exemplo, uma plataforma dessa pode gerenciar uma série de serviços, por exemplo, de uma fazenda ou de um aglomerado de fazendas ou de uma mega, né, estrutura distribuída, né, no país todo, né? Então você pode controlar os tratores, os drones, né? As áreas de cultivo, a parte de silos, né? Então você consegue monitorar tudo isso através de IoT. Então o IoT está aqui embaixo, ó, né? E aí você tem vários tipos de protocolos. Você pode, o Fiverr, por exemplo, ele é agnóstico ao tipo de protocolo. Ele tem IoT agents para converter qualquer tipo de protocolo hoje existente na área de IoT, né? Então você consegue conectar qualquer tipo de equipamento aqui nessa infraestrutura, né? Então, você pode disponibilizar, conectar inclusive a serviços, por exemplo, previsão do tempo, pegar dados sei lá, aí, desses sites que oferecem clima-tempo, né? Te dão previsões, você pode usar essas previsões dentro das análises, né, do processamento que é realizado aqui, né? Então, aqui a gente tem toda a parte de análise, por exemplo. Nós fizemos um projeto, Savino, lá na Termo, não lembro se você estava na banca, que era do boi fujão, né? Nós fizemos para a fazenda a gente fez uma cerca eletrônica que o boi, toda vez que ele saía, ele tinha um GPS na coleira, o sistema aplicativo avisava, o boi escapou da área ou você sabia em qual pasto, porque vocês sabiam que o boi é tão bem tratado que tem tipos de pastos diferentes para cada época do ano. Então, você sabe se o boi comeu aquele pasto, né? Isso impacta na qualidade da carne. Eu não sabia disso, aprendi lá com a termomecânica. Nós temos uma mega fazenda no interior de São Paulo aí, que a gente acaba desenvolvendo projetos A termomecânica é a faculdade onde eu e o Savino damos aula também, e lá a gente tem uma fazenda, né? Então, os alunos da engenharia lá fazem projetos para a fazenda, é bem bacana, tá? Então, a gente tem aí toda essa estrutura, tá bom? Então, a gente tem aqui a parte de Open Data, né? Os dados que você pode fornecer, né? Para, por exemplo, imagina que você tem uma rede de estações meteorológicas que monitoram a tua fazenda, só que você tem produtores menores no entorno, que não tem condições de ter uma estrutura dessa. Então, ele pode consumir dados da tua fazenda, por exemplo, como que está a temperatura, a umidade, os dados históricos, que isso é muito importante na cultura, né? Eu tenho uma chácara no interior de São Paulo, o Savino acho que sabe disso, aí eu planto uva, né? E a gente faz vinho lá. Moçada, qualquer mudança no tempo altera todas as características, no solo alteram as características da uva, muda o tal do terroir, né? O vinho fica com uma outra característica, né? Então, o monitoramento dessas culturas é extremamente importante para a qualidade, para você assegurar a qualidade do produto lá no final do processo, né? E digitalizar isso, né? E poder compartilhar essas informações passa a ser uma coisa fantástica, tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a iniciativa CEF, que está por trás do Fiverr, né? Na Europa, eles criaram uma iniciativa de interconectar todo o bloco europeu, ligar todos os sistemas, todas as cidades, num ecossistema único. Olha que bacana. Isso aqui é uma coisa muito legal, que está bem longe de outros modelos, né? Connecting data sets is a major trend today, and it can help us do some pretty neat things. Take life in the city, for instance. Data collected from sensors can help us improve traffic flows or reduce pollution levels. But to develop solutions like these, people must first gather information from dozens of different sources and make sense of it. Well, this can be a challenge. But what if public and private organizations had some kind of superpower to help them out? The Context Broker is a building block that centralizes and provides context to data coming from a wide variety of sources. For example, it can take air quality data from city centers or even a public bus and put it together in context so that public administrations or other organizations can work with data that is already filtered, organized, and labeled to really kickstart solutions that improve our daily lives, like reducing air pollution in your hometown. Developed by Fireware, Context Broker is built on European standards. So when people start using this superpower in different countries, they can exchange data sets, share insights, and ultimately create an ecosystem of compatible data solutions. This new way to manage data across borders will result in many more data-based innovations in your hometown and across Europe. Pick up a building block today and let's connect Europe together.
Então, esse é o conceito, né, do projeto Ceph, né, que eles estão desenvolvendo na Europa. E o Context Broker do FireWire, ele foi eleito o bloco construtor. Ele é o núcleo de todas essas plataformas. Então, elas se comunicam através de uma grande federação de brokers. Tá? Então, é um negócio muito legal isso daí. Né? Inclusive, eu orientei trabalhos aí, o pessoal trabalhando com blockchain para garantir, né, publicou alguns artigos sobre isso esses tempos, né, de garantir a segurança, né, uma cadeia de confiança na troca dessas informações de contexto de um broker para o outro, né? Então tem muita coisa legal, tá no GitHub lá que eu vou passar o link para vocês poderem estudar. Tem muitos alunos aqui. De repente você está pensando no seu trabalho de conclusão de curso, fala, pô, Cabrini, será que eu consigo fazer um bom trabalho? Nós temos alguns exemplos de TCCs que viraram artigos, né? Trabalhos da engenharia, né? Trabalhos da área de segurança também. Eu sou professor da FATEC, né? No curso de segurança da informação. Então nós temos muitos trabalhos usando o FireWire por lá, já há bastante tempo, inclusive, que focam na segurança, né, dessas aplicações, porque dá para imaginar uma plataforma como essa, se ela for invadida, você tem total controle da infraestrutura de uma cidade, de uma indústria, né? Então, o cyberterrorismo passa a ganhar muito impacto, né, ou tem muita importância numa situação dessa, né? Então, a gente está migrando para uma sociedade hiperconectada, e esse é um problema. Quanto maior for esse processo de conexão, né, de comunicação, de integração, um ataque cibernético ele passa a ser cada vez mais crítico e devastador, dependendo da sua intensidade, né? Bom, aqui eu trouxe um modelo, né, de uma aplicação, né, para vocês entenderem mais ou menos a relação de cada um desses bloquinhos, né? Então a gente tem aqui, eu vou passar um videozinho para vocês também, a aula aqui está mais divertida, eu acho que tá indo bem aí, só vendo os vídeos, estão dando para ver? Ah, então tá bom. Eu preparei aqui eu tenho essa apresentação aqui, mas é mais legal ver isso se movimentando, né? Mas eu vou explicar superficialmente, depois no vídeo vocês vão ver que dá para entender muito fácil o que está acontecendo. Então você tem aqui o Orion Context Broker, é o nome do broker, né? Ele tem o símbolo aqui da constelação de Orion, né? Ele é o elemento central. Você tem aqui os dispositivos de IoT, né? Então, aqui no caso, é um exercício, né, que é um aquário, tem um peixinho que mora aí, ele tá meio puto com o dono dele, porque o dono dele esquece de trocar água, e ele cria um aplicativo para avisar o cara, né? Então, é um exemplo bem banal, mas que é totalmente funcional, tá? Tem uma câmera que fica monitorando o peixe, né, que está dentro do aquário, e tem um módulo chamado Curento, que é o módulo de análise de imagens, né? Por exemplo, tem alguns estudantes na termomecânica que eles estão desenvolvendo um projeto para a área industrial, que é um sistema através de visão computacional. A gente está treinando uma rede neural para identificar padrões na linha e notificar o broker, né, o Orion, sobre anomalias no produto, né? Então, esse é um TCC, está terminando lá, está quase pronto, né? Então, eu posso ter, no caso aqui, o Curento, ele só monitora o movimento, se o peixe está vivo ou não, né? Mas outros tipos de filtros podem ser aplicados. Você tem toda a parte aqui, esse KeyRock, é o Identity Manager, é o sistema que faz a identificação dos equipamentos para verificar se eles são dispositivos válidos ou não. Isso é muito importante dentro de uma estrutura de IoT, né? O iCloud é um dashboard da FireWire. Pessoal, vou ser muito sincero com vocês, ninguém usa, né? Porque é muito feio. Tem versões melhores, o bacana de plataformas abertas, que elas podem ser conectadas a qualquer outro tipo de front-end. Então você tem coisas muito melhores, como Node-RED, você tem aí plataformas, usar o Grafana, tem várias ferramentas que você pode conectar. Você tem toda a parte mobile, que pode se comunicar também através do Identity Manager e consumir dados através do método Publish Subscriber, né? Isso aqui é tudo HTTP, a comunicação desse negócio, né? E aí você tem aqui os signos que faz a comunicação dos dados de armazenamento temporal, isso é muito importante em Big Data, gerar histórico das coisas, e aí para isso você vai precisar aqui de um Hadoop para fazer esse processo, né, armazenar tudo isso, né? Aqui usa muito NoSQL, né, o NoSQL também, né, os bancos de dados normalmente são dessa natureza. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui, eu separei um videozinho, que é bem bacana e é ilustrativo, já que eu estou vendo que nós temos tempo, ainda tem 20 minutinhos ainda, eu acho que vale bastante a pena a gente investir esse tempo aqui, ó. Só um minutinho. Isso aqui fica num pendrive, deixa eu colocar aqui. Vale a pena o investimento do tempo aqui, ó, para vocês terem uma visão de um projetinho dessa natureza. This is the story.
Aqui ele vai contar a história do peixinho, tá? Vamos lá. This is the story of Pete. Pete's a fish who lives in a tiny fishbowl on his owner's table. But every time his owners leave, Pete swims in the same water for days and begins to feel sick. Why? Temperature or pH parameters change radically when there's no one to control them. So it was time for Pete to act on his own initiative. He took his computer and developed an application that measured certain parameters and, if strange circumstances arose, sent out an alarm to his owners. Small signals. What Pete could not have known then is that his apparently simple application would be of considerable use for bigger tanks, now that aquaculture is trying to fill the gap in the demand that wild stock fishing cannot close. How can you build an app like Pete's with Fireware? The technology used comprises 3 components. First, physical devices, sensors, actuators, energy meters, and other off-the-shelf components provide real-time information about the current state. The second component is formed by a back-end system which includes the following Fireware elements: Context Broker, Currento, Keyrock, Wirecloud, and Cosmos. Specific elements such as weather research and forecasting meteorological simulations, data providers, GFS, satellite, orthophoto, risk analysis, and crowdsourced knowledge. The third component is a mobile application. It's developed using HTML5 Cordova and uses several JS frameworks: jQuery, jQuery UI, OpenLayers, Plot, etc. No commercial or proprietary components are used, which minimizes risks and lowers the replication price. This project makes intense use of Fireware technologies. The central part is the Orion Context Broker, which records the state of all the sensors and forces the state of the actuators. The REST interface with JSON flavor interacts with the Orion Context Broker. CoAP Proxy allows for the interaction of devices with fewer communication capabilities. Data provided by the cameras is analyzed to detect movement using the Currento platform. Information communications are secured by the Keyrock identification, which provides OAuth 2.0 identification capabilities through the TLS SSL protocol, which guarantees the privacy and the security of the data transmitted. All data will be stored using Cosmos Big Data Platform. Intense use of NoSQL databases will be made to provide fast storage and query of chronological data. The Cygnus connector will be used as a gateway for the data from Orion to Cosmos using a publish-subscribe method. Finally, all data is presented using Wirecloud technology through specific widgets developed for this project. Wirecloud technology allows us to build web interfaces for mobile and desktop clients secured by Keyrock Technologies. Fireware, because everything's easier when the technologies you need are already available in a cloud computing environment. Fireware, open to everyone, everywhere. Bom, e aí a gente consegue agora, né, uma vez sabendo aí pelo menos uma ideia, né, de uma aplicação, a gente consegue entender agora um pouquinho mais os outros cenários aqui que a gente vai visualizar, tá? Só um minutinho aqui, que deu uma travadinha aqui. Opa, só trocar. O que aconteceu aqui? Ok. Ué. Travou aqui o meu PowerPoint aqui, só um minutinho. Deixa eu tirar esse vídeo. Tirar esse... vamos fazer na mão aqui mesmo. Agora foi. Então, olha só, o Fireware Lab, né, são laboratórios de experimentação, eles estão espalhados nesses lugares no mundo, no Japão, na Índia, né? Está espalhado em toda a Europa, aqui na África, no México e no Brasil. Aqui no Brasil, eu sou ponto de contato, né, junto à USP, né? O Fireware Lab São Paulo fica na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, se vocês quiserem ter contato com a gente lá. E lá nós distribuímos, né, o Helix Sandbox para a garotada fazer os projetos e tal, né? Aqui dentro dessa estrutura, né, então a gente vai ter lá o Helix, que é uma plataforma, né, a versão Sandbox aberta, né, tem a versão comercial, né, que a gente comercializa aí com plataforma de back-end para indústria, coisas desse tipo, mas o Helix ele foi bolado para atender tanto o IoT, Edge, Fog, Cloud, e ele tem um módulo chamado Helix Nebula, né, que é o
O Helix Nebula é o módulo central, mas da versão comercial, da versão paga, né? Não é na versão que a gente está trabalhando. Vamos conhecer um pouquinho aqui a estrutura, né? O Sandbox, ele foi bolado, então, para POCs, provas de conceito, então, né? Startups, né? O mínimo produto viável, estudantes e pesquisas científicas, tá? Então, ele foi bolado numa arquitetura de microserviço, ele é agnóstico ao Cloud Service Provider, qualquer um. Você tem uma aplicação rodando na AWS, você quer jogar para o Azure, você troca, manda a aplicação inteira para lá que vai funcionar, tá? Ele é agnóstico ao Hypervisor, você pode virtualizar isso com qualquer tipo de plataforma. Rápido de fazer o deployment, né? A curva de aprendizagem diminui bastante, né, em relação ao FireWare. Tem uma interface web muito fácil de usar, de gerenciar. Multi-cloud, ele usa o NGSI V2, né? Então ele está pronto para o ETSI, né? Os padrões do ETSI. Tem os principais componentes do FireWare e está preparado para o CEF, que é o movimento da Europa, né? Então é uma versão gratuita que vocês podem utilizar e homologada pela FireWare Foundation. Vamos lá, então só dar uma olhadinha aqui em mais alguns itens. Essa é a arquitetura do Helix Sandbox, né? A versão que a gente está disponibilizando aí, caso vocês queiram fazer TCC nisso, né? Totalmente aberto, vocês podem baixar, instalar, rodar, fazer o que quiser. Tem vários tutoriais no GitHub lá, vocês vão ver como ligar, por exemplo, o Node MCU, ESP32 nesse negócio aí, fazer conexão com dashboard, com celular, tem um monte de formas de interagir com isso. O mais importante aqui é que a gente tem um dashboard de controle, que é o orquestrador. Então, uma vez que você instalou o Helix na sua máquina, no servidor, ele vai ter essa interface web onde você faz o instanciamento de todos esses módulos aqui, do broker, né, do Orion. Então, sempre ele vai baixar a versão mais nova do Orion, que saiu lá na Europa, né? Tem o Cygnus, que conecta a esse MongoDB. Isso daqui é um repositório de armazenamento temporal, para você fazer armazenamento dos dados históricos. Então, imagina que você está monitorando, por exemplo, o consumo de energia de uma casa. E eu quero marcar a cada meia hora esse consumo. Então, você tem o histórico completo armazenado aqui no MongoDB. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo que nós fizemos do barulhômetro aqui em São Paulo, como é que dá para visualizar esses dados. Você tem aqui um conversor. Essa versão, como ela é gratuita, a gente escolheu o melhor protocolo de IoT, o mais usado aí, que é o MQTT, para a galera poder... Ele já vem com o Mosquito, né, que é um broker MQTT, para você poder ter dispositivos MQTT aqui embaixo, ou, se você tem um dispositivo mais potente, ou um mockup feito em Python, em qualquer linguagem de programação, você pode usar direto o HTTP para se comunicar com o broker, né, e fazer as consultas, as queries, né, fazer as interações que você pode realizar. Essa plataforma, então, ela é composta por dois elementos importantes, que é o broker e o IoT Agent, que depois eu vou mostrar um pouquinho. E aqui estão onde nós homologamos, né, na AWS, no Azure e no Google. Vocês podem montar também com o VirtualBox, VMware, o KVM. Esse aqui é o dashboard de controle, né? Vocês vão ver o consumo de CPU, quantos brokers estão instanciados, né? E aqui você consegue habilitar os demais brokers também. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, olha só. Essa é a estrutura do Orion, né? Ele é um broker baseado em Publish e Subscriber. Então, você tem aqui os produtores de contexto, são os sensores. Então, eles fazem updates de dados, ou em MQTT ou HTTP. O broker pode buscar informações nesses dispositivos, né? Nesses produtores de contexto. E eu tenho os consumidores de contexto, que pode ser, por exemplo, um celular, um atuador, um sensor, um dispositivo que ele se comunica ao broker, ele fala, o que eu faço? Ele fala, cara, aciona o motor aí. Então, ele faz também a parte de notificações, né? Então, é um modelo bem simples, mas extremamente efetivo, né? Você pode fazer subscrições para receber notificações, como você faz no